Olá a todos, eu sou a Bruna. Nosso grupo também é composto por Maria Clara Barbosa, Angélica, Maria Graziele, Selena, Lara Regina, JCL e Maria Clara Rodrigues. Nós vamos falar um pouco sobre implementos agrícolas, mais focado na parte de grades, arados e subsoladores. Então, os implementos agrícolas, eles auxiliam os produtores rurais em basicamente todas as etapas da produção. São equipamentos que estão ali acoplados a um sistema de tração, as máquinas, tratores, e eles auxiliam na realização de todo tipo de manejo de solo e das culturas, desde o preparo, monitoramento até a colheita. Então, são ferramentas que contribuem para que esses procedimentos eles evoluam de forma mais rápida, prática e produtiva. Atualmente, é quase impossível produzir sem o auxílio de um implemento agrícola. Todas as etapas, desde preparação do solo, adubação, fertilização, implantação da cultura até o momento da colheita, são atividades que dependem de um implemento agrícola acoplada em um trator. Então, por que a importância do preparo do solo? É basicamente para garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento e produção da cultura, capacidade de absorção e retenção de água, a aeração, fertilidade, uma adequada atividade biológica, entre outros aspectos. Se não houver uma preparação correta, podem haver consequências como solos improdutivos, desestruturação que dificulta o desenvolvimento do sistema radicular, encharcamentos e diversas outras consequências. Então, no geral, existem diversos implementos agrícolas, mas nós vamos explicar alguns dos principais, que são as grades, arados e subsoladores. Olá, eu irei apresentar sobre as grades agrícolas, o que elas são e a sua classificação. As grades agrícolas são implementos utilizados no preparo do solo para promover o revolvimento, a desagregação de torrões e o nivelamento da superfície antes da semeadura. Elas são empregadas tanto no preparo primário quanto no preparo secundário do solo, favorecendo assim a infiltração de água, o desenvolvimento das raízes, a incorporação de resíduos vegetais e corretivos, além de melhorar as condições para o estabelecimento das culturas, mesmo com a expansão do plantio direto. As grades continuam sendo amplamente utilizadas no sistema convencional de cultivo. Quando usar essas grades agrícolas? No preparo primário. No preparo primário, utiliza-se a grade aradora quando é necessário revolver camadas mais profundas do solo. É indicada para cortar, elevar e inverter a camada superficial, incorporando restos culturais, plantas daninhas, adubos e corretivos. Também é recomendada para solos compactados, abertura de novas áreas e preparo inicial antes do plantio. No preparo secundário. No preparo secundário, utiliza-se a grade niveladora após o preparo primário. Sua função é quebrar os torrões deixados pela aração, nivelar a superfície e formar um leito de semeadura uniforme. É ideal para proporcionar melhores condições para a germinação das sementes e facilitar a operação de plantio. Quanto à classificação, as grades elas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Quanto à finalidade, pode ser ultraleve, onde ocorre o controle de plantas daninhas superficiais e limpeza entre linhas de culturas permanentes. Leve, onde vai ocorrer o nivelamento e destorramento do solo após o preparo primário. Média, que é uma grade aradora intermediária, onde ocorre o preparo de solo para culturas anuais e reforma de passagens. E também tem a pesada, onde ocorre o preparo profundo e primeira gradagem. E também podem ser classificadas quanto ao tipo de acoplamento: montadas, semi-montadas, de arrasto. E também quanto à ação sobre o solo, que tem de simples ação, dupla ação, que pode ser o tipo tandem ou offset, e também podem ser classificadas quanto ao peso por disco. Podem ser leves, menos de 50 kg por disco, intermediária, entre 50 e 130 kg por disco, ou pesadas, que é acima de 130 kg por disco. A partir dessas informações, podemos concluir que as grades agrícolas são implementos essenciais no preparo do solo, e a escolha da grade deve considerar a finalidade da operação, as características do solo e o tipo de preparo desejado. A utilização correta dessas grades, da classificação e das regulagens, permite maior eficiência operacional, menor consumo de combustível, melhor conservação do equipamento e ainda melhora condições para o desenvolvimento das culturas. Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as grades agrícolas, que são implementos muito importantes no preparo do solo, Elas são usadas principalmente depois da aração para quebrar os torrões, nivelar o terreno e preparar o solo para o plantio. Quando são bem reguladas, elas melhoram a qualidade do trabalho, reduzem o consumo de combustível e ajudam no desenvolvimento da cultura. A importância das grades agrícolas, é que ela tem um papel fundamental porque elas deixam o solo em melhores condições para receber as sementes. Elas quebram os torrões, como eu falei, incorporam o resto de culturas e fertilizantes. Elas ajudam no controle inicial de plantas, daninhas e deixam a superfície mais uniforme, Isso favorece na germinação e o desenvolvimento das plantas.
os tipos de grades, né? A gente tem a principal divisão, que é a grade aradora e a grade niveladora. Bom, a grade aradora, ela faz o preparo mais pesado, ela corta, revolve o solo e incorpora o resto de cultura. Já a grade niveladora, ela faz o preparo mais leve, quebrando os torrões menores e deixando o terreno mais pronto para o plantio. Bom, na regulagem das grades, para que a grade trabalhe corretamente, né, ela precisa ser bem regulada. A regulagem influencia diretamente na qualidade do preparo do solo. Os principais ajustes são a profundidade de trabalho, que deve ser adequada ao tipo de solo e à cultura, o ângulo de disco, que determina o quanto eles vão penetrar e revolver o solo. Quanto maior o ângulo, maior será o corte, maior também terá o esforço exigido do trator. Nivelamento da grade, que é para que todos os discos trabalhem de maneira uniforme. A velocidade de trabalho, que não deve ser muito alta, né? Porque ela pode prejudicar a qualidade do serviço e aumentar o desgaste do equipamento. Então, eu vou dar continuidade com a regulagem de grades agrícolas. Temos o deslocamento lateral do cabeçalho, que é a regulagem que desloca o cabeçalho da grade para a direita ou para a esquerda, alinhando a linha de tração do trator com o centro de resistência da grade. Então, sua principal função é evitar que a grade puxe para um dos lados durante o trabalho. Com isso, melhora a estabilidade, reduz o esforço do operador, diminui o desgaste dos pneus e discos e reduz também o consumo do combustível. Então, basicamente, as consequências de uma regulagem incorreta é desgaste dos pneus, vai ter um menor rendimento operacional, maior esforço na direção e também sobrecarga no sistema de encaixe. E temos ajuste do ângulo horizontal das seções, que é as grades offset. Então, nas grades offset, o ângulo das seções de disco determina a intensidade do preparo do solo. Então, quanto maior o ângulo, vai ter maior penetração, o corte e o revolvimento do solo, sendo indicado para solos compactados ou com muita palhada. E quando menor o ângulo, menor a mobilização do solo, que no caso vai proporcionar melhor acabamento e menor exigência de potência do trator. E quando também tiver solos leves, operação de acabamento, né, menor consumo de potência. E temos o ângulo horizontal do cabeçote, né, o ângulo de ataque dos discos. Então, ele é formado entre os discos e a direção de deslocamento da grade. Ele vai influenciar diretamente a profundidade do trabalho. Ele é a capacidade de corte e a incorporação de resíduos vegetais. E já temos os ângulos maiores, né, que vai aumentar a agressividade da operação e o consumo de combustível, enquanto nos ângulos menores vai proporcionar trabalho mais superficial, né, e menor desgaste e melhor nivelamento do solo. Então, os fatores que vai influenciar é o tipo de solo, a umidade do solo, a potência disponível do trator e o objetivo da operação. Então, basicamente, antes de ter a escolha, temos que ter e rever o tipo, né, que vai influenciar essa operação. E temos também a regulagem de abertura, que é as grades niveladoras. Ela corresponde ao ajuste da distância ou do ângulo entre as seções dos discos, né, da grade da niveladora. Então, quando for a maior abertura, vai aumentar o destorroamento, a incorporação de resíduos e o revolvimento do solo. Então, quando for a menor, vai proporcionar o trabalho, vai ser mais superficial, vai ter melhor nivelamento também do terreno e menor consumo de potência. Então, basicamente, a importância da regulagem vai garantir preparo uniforme do solo, vai melhorar a qualidade do leito de semeadura, vai aumentar a eficiência operacional, reduzir o consumo do combustível e o desgaste do equipamento. Então, basicamente, aqui é um dos fatores principais da operação, né, no trator. Se tiver desgastes, como tiver regulagem incorreta, vai afetar todo o processo. Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre os arados, que é um implemento agrícola muito importante para a preparação do solo. Os arados, ele tem como a principal função realizar o preparo primário da terra, ou seja, ele ajuda a cortar e elevar e virar a camada superficial, deixando o solo mais adequado para o plantio. Existem dois tipos de arado, que são o arado de disco e o arado de aivecas. O arado de disco, ele é mais indicado para solos duros, secos ou com presença de pedras, porque seus discos eles conseguem penetrar com mais facilidade.
Já o arado de Iversas, ele é mais eficiente porque ele vira completamente a terra, proporcionando uma melhor incorporação de resíduos vegetais. A importância deles é que ele está associado a vários benefícios que eles trazem, né, para a agricultura. Entre eles podemos destacar o rompimento de camadas e a compactação dos solos, a incorporação de matéria orgânica e também o controle de plantas daninhas. Eu vou explicar um pouco sobre a regulagem dos arados. A regulagem correta do arado é crucial para garantir a eficiência operacional, a qualidade do preparo do solo e a redução do desgaste do equipamento. As principais regulagens elas incluem a profundidade de trabalho, que é controlada pelo sistema hidráulico do trator e pelas rodas limitadoras da profundidade do arado, e ela deve ser uniforme para evitar irregularidade no solo. Também tem a largura de corte, que ela é ajustada para garantir que cada parte do corpo do arado corte uma faixa do solo uniforme. Temos também o nivelamento longitudinal e transversal. O arado ele deve trabalhar nivelado em relação ao solo para garantir um corte uniforme e evitar uma sobrecarga em um dos lados. A bitola do trator. A distância entre as rodas do trator deve ser ajustada para que o pneu traseiro não compacte o solo recém-arado e para que o trator trabalhe de forma estável também. Temos também o ataque do ângulo de disco, que afeta a penetração e o revolvimento do solo. Temos também a pressão da mola. Em arados com mola, a pressão deve ser ajustada para permitir que os discos superem obstáculos sem danificar o implemento, mas com força suficiente para penetrar no solo. Também temos a velocidade de deslocamento. A velocidade é ideal que varia conforme o tipo de solo e as condições de umidade. Velocidades excessivas podem causar pulverização no solo, desgaste prematuro do equipamento. Hoje eu vou apresentar o que é um subsolador, sua importância para o solo e como fazer a regulagem de forma correta. Os subsoladores são implementos agrícolas robustos, compostos por hastes metálicas projetadas para uma função principal, que é quebrar camadas de solo que são adensadas e compactadas. Este implemento possui hastes muito rígidas e profundas. Conforme o trator puxa pela área, esses hastes penetram no perfil do solo e quebram as áreas compactadas, promovendo a descompactação em profundidade. Quando a subsolagem é recomendada e bem executada, ela traz muitos benefícios para a lavoura. Veja as principais vantagens de quebras às camadas compactadas de solo e profundidade. Facilita o crescimento, melhora a infiltração da água e a aeração, aumenta a disponibilidade de nutrientes, favorece a vida no solo, reduz o revolvimento na superfície e ajuda a prevenir a erosão. Eu vou falar um pouco sobre a regulagem dos subsoladores, de como fazer uma regulagem correta é decisiva para o desempenho do subsolador. Os principais pontos são a profundidade de trabalho, a verticalidade das hastes e o espaçamento entre hastes, pois esses fatores eles influenciam a eficiência da operação e o consumo de combustível. A profundidade ela deve ser ajustada conforme a camada compactada a ser rompida, evitando o excesso de profundidade desnecessária. A verticalidade, a máquina ela deve trabalhar ali alinhada com o engate corretamente, regulada para manter os hastes na posição ideal. A velocidade ela precisa ser compatível com o solo e com a potência disponível, porque as velocidades inadequadas elas reduzem a eficiência. E o espaçamento das hastes ela deve permitir o rompimento uniforme do solo entre linhas de trabalho. Vou falar um pouco sobre o uso correto. O subsolador ele deve ser usado quando houver compactação real e comprovada, não como operação rotineira. Em solos sem camada compactada, o custo energético pode não compensar com o benefício. E uma boa prática é avaliar primeiro a condição do solo e então definir profundidade, velocidade e regulagem do implemento para evitar gastos excessivos de energia e desgaste do equipamento. Em resumo, o subsolador ele é um implemento para descompactar o solo em profundidade, melhorar a infiltração da água e facilitar o crescimento das raízes desde que elas estejam bem reguladas.